Olá, tudo bem, amigos? Temos o privilégio de estudar a Palavra de Deus juntos nesse momento. Eu convido você para nós nos unirmos em pensamento, na nossa mente, pedindo a Deus que abençoe esses momentos que vamos estar aqui juntos. É uma alegria estar com os irmãos da Igreja de São Caetano do Sul, também com muitos amigos e irmãos que estão assistindo online. Agradeço ao convite feito pelo pastor Mauro, esse querido amigo de tantos anos, desde o ensino médio. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, a sua igreja, pastor Mauro. Na semana passada, a irmã Sônia Bertazzo, ela finalizou o culto com uma oração muito especial. Eu acompanhei. Ela disse: oramos pelo derramamento do Espírito Santo sobre a tua igreja, Senhor. E é exatamente isso que necessitamos. E no sermão hoje falaremos bastante sobre o Espírito Santo, como você vai ver. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos por todas as atividades lindas que tivemos já nesta manhã de sábado. Mas agora suplicamos que o Espírito Santo abra nossa mente para aquilo que Deus quer nos falar, através da sua palavra, das suas orientações. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2 e o verso 14. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. É um sábado em que os jovens são homenageados de uma maneira especial. E eu escolhi esse texto para começar a mensagem, porque ele nos diz alguma coisa muito importante sobre os jovens. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Eu vos escrevi, pais, 1 João 2, 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Já pensou que declaração fantástica é essa que o apóstolo João fala a respeito dos jovens dos seus dias? Escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. Olha, ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre tem utilizado os jovens com a sinceridade deles, com a energia deles. Claro que muitas pessoas permanecem jovens até uma idade bem mais avançada. Nós lembramos, por exemplo, de Josué e Caleb, que mesmo depois de 40 anos ainda continuavam jovens, não é? E enfim, e Deus pode manter você com um espírito jovem no coração, mesmo que não cronologicamente. E para você, Deus deseja dizer o seguinte: parabéns, você tem a palavra de Deus sobre você e você venceu o maligno. Qual é o principal objetivo de Satanás para com cada morador deste mundo? Bom, ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos afastar de Jesus. E ele faz isso através das suas tentações. Mas o apóstolo João está dizendo que havia jovens nos seus dias que haviam descoberto como permanecerem ligados a Jesus sem se afastarem dele, e desta forma haviam descoberto como vencer o maligno. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como nós podemos permanecer em Jesus, ter o caráter de Jesus, vencer as tentações. E a grande pergunta é como? Como alcançarmos isso? Bom, permanecemos em Jesus, primeira ideia que eu quero repartir, através do batismo do Espírito Santo. Lá em São João 14, 16 e 17, Jesus falou aquelas palavras bem conhecidas: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre.
O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja só, nós encontramos aqui Jesus falando aos seus discípulos algo muito maravilhoso, algo muito especial, dizendo assim: meus discípulos, eu sei que o Espírito Santo está em vocês. Toda pessoa que está viva neste mundo só está viva porque o Espírito mantém aquela pessoa com vida. Mas Jesus agora diz para eles assim: olha, mas Ele estará com vocês de um modo especial. Jesus estava pensando no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Sabe, num batismo, numa quantidade maior. E olha só, continuando aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 27, diz algo muito interessante. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Então é muito interessante vermos estas várias atuações do Espírito Santo, que é o representante de Cristo Jesus. Mas, continuando ainda aqui no livro Atos dos Apóstolos, olha só esse convite que Ellen White nos faz a refletirmos um pouquinho. Uma vez que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos sobre ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro deve fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Você sabia que Jesus, diariamente, ele pedia o batismo do Espírito Santo? Sim, é isso mesmo. Ele acordava mais cedo, ele conversava com o Pai e ele pedia: Paizinho, me conceda o Espírito Santo hoje para me guiar, para me dar sabedoria, passo a passo. E se Jesus precisava do batismo diário do Espírito Santo, daquela renovação de poder, quanto mais nós. Você tem pedido diariamente o batismo do Espírito Santo? Não é algo complexo, complicado, como algumas pessoas pensam. É você pedir que a presença de Jesus se faça na sua vida através do representante dele. Então eu quero dar essa sugestão. Cada dia, ao você acordar, faça disso a primeira coisa. Se ajoelhe e peça humildemente: querido Deus, derrama o Espírito Santo sobre mim. Batiza-me com o teu Espírito, para que eu possa ser santo, como Jesus é santo. Você entende? É muito importante nós termos este hábito, porque o Espírito Santo é dado para nos santificar. Nesse processo, a própria Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Existe um verso muito significativo, que está também aqui em 1 João, só que agora no capítulo 3, verso 2, que diz o seguinte: sabemos disso, quando ele aparecer, nós seremos como ele. Eu fiquei muito contente de ver o coral cantando. A nossa geração vai ver Jesus voltar. Mas como nós estávamos estudando agora há pouco, através do livro de Isaías, o dia do Senhor, ele será um dia de alegria para algumas pessoas, mas também será um dia de tristeza para outras pessoas. Tudo depende como nós estamos, como está a nossa condição espiritual.
O plano de Deus é que você esteja hoje e também no dia da volta de Jesus, semelhante a Jesus em caráter. Entendeu? Esta palavra que aparece lá em 1 João 3 e no verso 20, que nós vamos ser como Jesus, melhor, em 1 João 3, verso 2, é a palavra homoios. E ela tem o significado de exatamente como. Deus quer que você seja exatamente como Jesus. Talvez esse pensamento surpreenda você um pouco, mas eu quero lhe dizer que é isso mesmo. O padrão que Deus tem para a sua vida e também para a minha vida é um padrão elevado. Deus fala, filho, seja perfeito como Jesus e como o Pai são perfeitos. Mas então eu quero lembrar a você do que está lá em Romanos capítulo 6, verso 6. Esse padrão é muito elevado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Romanos 6, verso 6. Olha só. Aqui diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esse é o padrão. É o exemplo que Jesus deixou. Se você olhar mais adiante aqui no capítulo 6, no verso 12, olha o que diz aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso por verso, nós vemos na Bíblia esse padrão elevado. E isto só é possível porque nós temos um Salvador, que não apenas perdoa o nosso pecado, mas um Salvador que nos liberta do pecado. Amém? Sabe, o aspecto de perdoar é a justificação. Quando você aceita Jesus como Salvador, você é perdoado, não importa o que tenha feito no seu passado. Você pede com fé para ser perdoado e Jesus lhe perdoa. Você é coberto com a sua justiça, louvado seja Deus por isso. Sabe, esta é a justificação. Mas, às vezes nós esquecemos que Jesus também é o Salvador que liberta do pecado. E eu quero conversar um pouco mais hoje sobre essa etapa, a santificação. A justificação é a justiça de Cristo imputada, ou seja, acreditada a nosso benefício. A santificação é a justiça de Cristo comunicada, ou seja, transferida diretamente para o seu caráter e para o meu caráter. Então, enfim, tudo é a justiça de Cristo, mas nestas duas etapas. E sabe, esse padrão elevado, ele é mantido tanto na Bíblia, como estávamos lendo aqui em Romanos 6, e tantos outros lugares da Bíblia, mas é também mantida nos escritos de Ellen White, a profetisa que Deus escolheu para abençoar o seu povo nestes últimos dias. Veja duas declarações de Ellen White bastante poderosas a esse respeito. A primeira delas está no manuscrito 161, escrito lá da Austrália, no ano de 1897. Ela diz assim: aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Percebe que a fé verdadeira, ela é bem elevada. A fé verdadeira nos leva a crer que Jesus pode sim me impedir de cair em tentação. Vamos ver um outro pensamento, esse já mais fácil de encontrar em português, que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 74, parágrafo 4. Aqui diz assim: vem o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim. João 14, 30. Nada havia nele, em Cristo, que correspondesse
aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Quando nós lemos Ellen White descrevendo a vida de Jesus, que ele não concordava com o pecado, que ele não consentia, com o pecado, e que nenhum pensamento ele cedia à tentação, nós batemos palma, nós nos alegramos no nosso Salvador Jesus. Mas o que ela fala logo depois? O mesmo se pode dar conosco. Por quê? Através da justiça de Cristo, que Jesus Cristo quer comunicar a você e a mim, querido amigo. Sim, a boa notícia do Evangelho é que o que Deus lhe pede para fazer, Ele fará em você. Sabe, se nós não entendermos isso claramente, nós vamos achar que é pelo nosso esforço. E aí nós vamos cair em alguns extremos, ou no legalismo, para obter a nossa salvação por nossos esforços, ou no perfeccionismo, em achar que nós somos melhores do que outros e ficarmos acusando um ou outro aqui. Não é nada disso. Sabe, o que nós precisamos compreender é que o que Deus nos pede, Ele quer fazer na nossa vida. Bom, mas para nós podermos chegar nesse ponto, é muito importante nós compreendermos o que Paulo tentou explicar e explicou tão belamente lá em Romanos, no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha no verso 19. Em todo o capítulo ele fala sobre isso, mas no capítulo 7, no verso 19, Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Cada um de nós não poderia também dizer as mesmas palavras? Sim, isso é uma realidade. Vamos ler os versos 21 a 23. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, Paulo está descrevendo aqui esta luta que todo cristão tem. A lei do pecado está presente em nós, queridos. Ela nos puxa para desejar e fazer o que é mal. E então Paulo continua aqui no verso 24 e 25 dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então vem a resposta maravilhosa, que é para você e para mim também. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é que eu quero que nós enxerguemos hoje nesta mensagem. Que através de Jesus Cristo há solução para a lei do pecado. Através de Jesus Cristo há possibilidade de você e eu sermos como Ele. Termos a vitória contra as tentações. Sabe, esta verdade que eu quero repartir com você hoje é uma das mais difíceis para serem transmitidas, mas ao mesmo tempo é uma das mais simples. É uma verdade simples, mas profunda. E é por isso também que é chamada de mistério, o mistério do Evangelho. E esse mistério é simples. É o seguinte, é Cristo em nós. Se nós tomarmos Romanos 7, Paulo está dizendo assim, olha, na nossa natureza, nós só conseguimos errar, pecar. Se nós fizermos a nossa vontade, nós vamos cair em tentação. Agora, se nós fizermos a vontade do Pai,
que é também a mesma vontade do Filho Jesus, e que é também a mesma vontade do Espírito Santo. Então, se nós fizermos a vontade de Jesus, então nós não vamos cair em tentação. E esse é o segredo. É nós pedirmos para que Deus nos dê essa capacitação, nos dê esse caráter de Jesus. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando porque eu já esteja livre, já esteja chegado lá no alvo. Não, eu estou falando isso para mim também. Estamos todos no mesmo barco. Eu estou crescendo, eu também estou aprendendo como ser como Jesus. E eu quero animar você. Tem esperança para todos nós. Olha, informação nós já temos muita. O que nós precisamos é transformação. Como é então, pastor, que nós podemos viver essa vida vitoriosa? Bom, vamos dar uma olhadinha, né? Nós até já lemos esse verso, está lá em Romanos 6, verso 6. Olha só um detalhe significativo que o grande teólogo, né, o apóstolo Paulo traz. Diz assim: sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Foi crucificado com Jesus. Então, olha só essa verdade. Na cruz de Jesus, o poder da nossa natureza pecaminosa foi quebrado. Entendeu? O seu eu pecaminoso foi crucificado com Jesus. O seu eu desamoroso foi pregado na cruz. O seu eu irado, o seu eu ansioso, o seu eu viciado nisso ou naquilo, que quer controlar, que muitas vezes fere as pessoas ao seu redor. Qualquer coisa com a qual você esteja lutando devido à sua natureza pecaminosa, tudo isso foi crucificado com Cristo na cruz. Olha que notícia boa. Então, querido, esta é a confiança que nós devemos ter diariamente na nossa caminhada cristã. Sabe, o Espírito Santo, ele quer nos lembrar dessas verdades, nos tomar pela mão e nos guiar. Jesus vive em nós, queridos, através do batismo do Espírito Santo. E lá em Gálatas 5:25 tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito de lê-la na tradução da Nova Bíblia Inglesa. Lá diz assim: que o Espírito que nos deu a vida dirija também a nossa vida. Quem foi que deu aquele desejo no seu coração, quando você estava longe do Senhor, de você voltar para Jesus? Foi o Espírito Santo. Quem é que colocou no seu coração o desejo de você confessar os seus pecados na cruz e dizer: Jesus, por favor, me perdoa, me transforma numa nova criatura? Quem foi que deu esse começo na sua vida cristã? Foi o Espírito Santo. Sem o convite do Espírito Santo, nós jamais conseguiríamos nos libertar da nossa natureza pecaminosa. Mas esse mesmo Espírito que nos deu a vida, ele quer hoje, querido, dirigir a nossa vida. Bom, e como é que nós permitimos que o Espírito dirija a nossa vida? Bom, no verso que nós começamos a nossa mensagem hoje, que está lá em 1 João 2,14, né, em que o apóstolo João fala para os jovens: olha, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Nós encontramos aqui uma dica muito valiosa. Como nós podemos permanecer em Jesus? Vigiando para que a palavra de Deus esteja em nós. Deus me deu o privilégio nos últimos 5 anos de estar trabalhando num contexto de uma escola. É um internato, aqui o IASP, onde muitos anos atrás o pastor Mauro e eu estudamos, e também muitos dos nossos amigos, da querida Nata, não é? Muitos estão nos assistindo aí agora. E sabe, ao estar no ambiente escolar, dando aulas de Bíblia, recebendo os alunos, ouvindo as suas lutas,
seu desejo de crescer, de não cair, de ser como Cristo, uma coisa fica bastante evidente. Sabe qual é a maior luta que os nossos jovens têm? Não é contra o pecado. A maior luta é em estudar a palavra. Isso mesmo, queridos. A maior luta para você e para mim é permanecermos na palavra. É o que Satanás mais luta contra. Ellen White, num dos textos que ela fala sobre que livros ler, que livros não ler, ela diz uma coisa muito significativa, que se aplica não somente a livros, mas se aplica também a músicas, a áudios, a filmes, a séries. Ela diz o seguinte, olha, se você está lendo um livro, e esse livro, depois que você lê ali alguns parágrafos, você perde a vontade de ler a palavra de Deus, então, não leia esse livro. Porque esse livro vai ser perigoso para a sua caminhada cristã. E você talvez está começando a imaginar aí algumas coisas, não é, querido? Algumas coisas que nos tiram o prazer da leitura da palavra de Deus. Primeiro, você não tem vontade. E mesmo que você se esforce muito e comece a ler a Bíblia, você não entende. Você está numa outra conexão. Então, querido, por favor, se você quer ser como Jesus, insira esse hábito em sua vida. Ler, meditar, estudar a palavra de Deus diariamente. Sim, e os jovens que o apóstolo Paulo elogiou, eles tinham esse hábito. A palavra de Deus está em vós. E é por isso que eles tinham condições de vencer o maligno. Vamos ver também como é que essa vitória se dá no nosso dia a dia. Né? Essa vitória no dia a dia. O que eu estou falando é que, ao invés de você olhar para você, para a sua natureza, para os seus defeitos, coloque os olhos em Jesus 100%. E onde que Jesus está? Bom, Jesus vive em você, através do Espírito Santo. Então, por exemplo, como é que você deixa Jesus viver a sua vida em você? Vamos então para a prática. Quando você se torna ciente de uma tentação, o que você pode fazer? Vamos tomar, por exemplo, como exemplo a tentação para ser impaciente. Vamos imaginar que você está numa fila. E tá ali, você está num serviço, em algum lugar qualquer, você está com pressa. E a pessoa lá na frente no balcão, ao invés de atender, né, os clientes, ela está conversando tranquilamente como uma amiga. Como é que você fica? Cada vez mais você fica impaciente. Bom, você agora tem uma decisão a fazer. Você pode se apegar à sua impaciência, ou você pode volver a sua mente para Jesus. E você pode pedir assim, Jesus, por favor, manifesta a tua paciência para com aquela pessoa nesse momento. E então você acredita que Jesus está fazendo isso através do Espírito Santo. Sabe, lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, diz assim, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Gente, esse é o segredo. Sabe, quando nós nos defrontarmos com situações em que, na nossa natureza, nós não conseguimos vencer, então nós temos que agora lembrar de Jesus e procurar imitar a Jesus. Como é que foi que você recebeu a Jesus? Pela fé. Como você obtém o perdão? Pela fé. E como que você caminha em Jesus? Da mesma maneira, pela fé. Nós vamos até Jesus para obter a justiça imputada, o perdão. Mas nós vamos também a Jesus para obter a justiça comunicada.
que é a transformação. E você crê, você pede e você crê que Jesus o fará através do Espírito Santo. Vamos para um outro exemplo? Você está no trânsito. Você está ali dirigindo e um carro se atravessa na sua frente e começa a andar bem devagar. Como que você se sente? O sangue sobe, né? A ira dispara. Mas agora você tem uma escolha a fazer. Bom, você talvez possa tentar lutar contra esse sentimento. Talvez você possa pensar assim, eu sou um cristão não pode sentir isso. Veja, você lutar contra isso não vai funcionar. Lutar contra esse sentimento. Não. Você tem que fazer uma escolha. Se submeter à direção do Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo manifestar em você a paz de Jesus. Então você pode, conversando na sua mente, dizer, Deus, eu tô agora com raiva, mas manifesta a tua paz nessa circunstância. Talvez dali 5 segundos você vai ter que fazer a mesma oração novamente. E talvez mais algumas vezes, até você se acalmar. Mas este é o melhor hábito que você pode adquirir. O hábito de se voltar para Jesus cada vez que você for tentado a fazer alguma coisa errada. E isto é submissão ao Espírito Santo. É simples assim. Quando vem a tentação, não foque no problema. Foque em Jesus. A vitória é 100% do nosso Mestre Jesus. Não há nada para nós nos orgulharmos na carne. E conforme nós vamos compreendendo isso na prática, Jesus se tornará mais e mais precioso para nós. O que é preciso? Fé. O que é preciso? 100% de entrega durante 100% do tempo. Pastor, mas esse é um padrão muito elevado. Mas lembre-se, quando nós escolhemos nos entregar, nos submetermos ao Espírito Santo 100%, Ele, Jesus, nos dará a vitória. O que Deus nos pede para fazer, Ele fará em nós. Ele muda o coração. Ele dá poder. Você está lembrado quando Jesus estava lá e diante dele estava aquele paralítico que durante 38 anos não conseguia andar? E Jesus falou para ele, levanta-te e anda. Veja, o paralítico ali teve uma opção de escolha. Ele poderia focar em si mesmo. Ele poderia dizer assim, bom, mas as minhas pernas estão atrofiadas, isso já faz 30 e tantos anos que eu não ando, como que eu vou andar? Ele poderia focar em si mesmo. Mas não, ele focou nas palavras de Jesus, no mandamento de Jesus, levanta e anda. Sabe, cada mandamento de Deus é capacitador. Cada mandamento de Deus é uma promessa que se cumpre através da sua submissão e obediência. E o Espírito Santo dá o poder. Não é maravilhoso isso, gente? E eu quero convidar você a experimentar isso no seu dia a dia. Sabe, nas escolhas que você tem diante de si a cada momento. Sabe, quando nós nos entregamos para que Deus faça a vontade dele em nós, nós conhecemos esta alegria fantástica, que é sermos como Jesus. Mas eu quero lembrar você de uma coisa muito importante, que nós encontramos lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos dar uma olhada? Esse é um verso bem conhecido, mas vale a pena nós relembrarmos. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 20.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, nós temos muito enraizado em nós um conceito assim que Deus está nos ajudando em nossas lutas, que Deus nos ajuda em nossas lutas. Mas eu quero dizer para você que na verdade não é bem assim. Deus quer fazer muito mais do que simplesmente nos ajudar. Deus, ele é a vitória. Cristo é a vitória. Então, não é Jesus ajudando você nas suas fraquezas, não. É você morrer para si mesmo e Jesus 100% viver em você. Porque Cristo é o livramento da tentação e do pecado. Esta é a verdade do Evangelho. Sabe, eu gosto do exemplo que Mike Bickle dá a respeito de como é que Jesus Cristo pode viver em nós de uma maneira prática. Vamos imaginar que você ficou chateado, ficou ferido por alguma pessoa. O que mais nos chateia são os relacionamentos, não é verdade? Então vamos imaginar que você esteja chateado, magoado com alguém que lhe desapontou. Uma raiva momentânea e que você pede para Jesus trazer a paz dele não é pecado, mas se você se agarra a essa raiva e isso se transforma num ressentimento, numa mágoa, então se transforma num pecado. Então olha o que você pode fazer de uma maneira prática. Você pode dizer assim: querido Deus, quais são os teus pensamentos a respeito dessa pessoa que me feriu? Querido Deus, quais são os teus sentimentos para com essa pessoa que me feriu? Comece por aí. Você sabe que Deus é muito amoroso. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E essa é a nossa esperança, não é? Então você começa a se colocar e pedir para Deus revelar quais os pensamentos e sentimentos dele a respeito daquela pessoa que você está tendo tanta dificuldade de conviver, de lidar, de perdoar, enfim. E assim você dá um passo a mais. Você pode dizer assim: querido Deus, me dê os teus pensamentos a respeito desta pessoa. Me dê os teus sentimentos a respeito dessa pessoa. Sabe, quando nós encontramos com uma pessoa difícil de conviver, às vezes a gente se foca naquilo que a pessoa é, daquilo que ela está demonstrando. Mas nós esquecemos de que há tanta coisa na vida daquela pessoa que tornou a pessoa daquele jeito, endurecida, com seus traumas, com seus esquemas, com suas defesas. E quando você compreende como Deus vê aquela pessoa, você passa não a abominar, a ficar chateado pelo que ela está apresentando ali, mas você começa a ver a história daquela pessoa e você começa a sentir compaixão por aquela pessoa. E dessa maneira, você está se transformando como Jesus. Querido, vamos ler juntos agora Tiago, capítulo 1, verso 2. Eu quero levar você a um nível mais elevado. E esse é um convite para mim também, lembre-se, eu estou junto com você. Eu estou no mesmo barco, tentando aprender como ser como Jesus. Vamos dar uma olhadinha. Tiago, capítulo 1 e o verso 2. Lá no finalzinho, né, perto de Apocalipse, vamos ver o que diz aqui. Meus irmãos, tende grande alegria quando quando enfrentardes várias tentações. Almeida, corrigida e fiel. Como assim, pastor?
Quer dizer que quando nós recebemos uma tentação, e a tentação ela vem de Satanás, Deus não tenta ninguém, nós devemos ficar felizes, ficar contentes? Como assim? Exatamente, sabe por quê? Porque cada tentação é uma oportunidade de Jesus manifestar a vitória dele, o caráter dele em nossa vida. Sim. Olha, eu não entendia isso antes. Como que eu posso me alegrar com as tentações? Mas continuando aqui em Tiago, ele fala o seguinte, porque as tentações elas produzem perseverança, elas produzem resistência, elas desenvolvem o nosso caráter. Quando a sua fé é aprovada, você aprende a se tornar um cristão que olha para Cristo. Sabe, Gary Smalley é um escritor, ele escreveu mais de 40 livros e ele teve uma vida muito longa de casamento com a sua esposa. E ele conta numa das suas palestras que Deus tem ajudado ele a ver cada dificuldade como uma bênção. Ele, por exemplo, ele relata o seguinte: os problemas da vida são fantásticos. Há uma pérola em cada problema. E nós poderíamos dizer, há algo valioso em cada tentação. Porque, sabe, por que Deus permite a tentação vir até nós? Eu gosto de pensar naquele verso que Deus, ele diz assim, olha, nenhuma tentação eu vou permitir que chegue até você maior do que você pode suportar. Junto com a tentação, eu vou dar o livramento. Então, é como se Deus tivesse assim uma grande peneira celestial. E a trama, sabe, a distância da trama dessa peneira para a sua vida, Deus faz exatamente para que nenhuma tentação maior do que você pode suportar chegue até você. Não é uma notícia fantástica essa? Mas aquelas tentações que Deus permite que cheguem até você, é porque Deus está lhe dando uma oportunidade de vencer. E assim fazer crescer o seu caráter, a semelhança do caráter de Jesus. E Gary Smalley entendeu isso. E ele disse o seguinte, olha, a minha esposa, olha, são as palavras dele, hein? Olha, a minha esposa é muito irritante. E um dia desses eu estava lá fazendo alguma coisa e minha esposa me irritou muito. E então eu pensei em Deus e eu falei para minha esposa, querida, muito obrigado, querida, porque você é tão irritante. A esposa certamente ficou surpresa. Sabe, obrigado, esposa, porque ao você ser tão irritante, você me dá a oportunidade de desenvolver o caráter de Cristo em mim. Você pode estar rindo nesse momento, mas, sabe, é esta a atitude que nós podemos ter e que nós devemos ter para com cada tentação. Sabe, chega uma pessoa que te tira do sério, vamos dizer assim. Agradeça a Deus, louva a Deus, erga o seu pensamento dizendo assim, oh Deus, obrigado, quer dizer que eu já estou em condição de vencer essa tentação? Estou crescendo? Gente, cada tentação é uma oportunidade de nós pedirmos para Jesus brilhar em nós. E essa é a essência da santificação. Esta é a essência da justiça comunicada. Lembra, Jesus ele não obriga o caráter dele ser, sabe, goela abaixo, colocado na nossa vida. Quando nós percebemos a nossa necessidade e nós pedimos, então o Espírito Santo implanta o caráter de Deus na nossa vida. E chega um ponto em que Jesus vai se manifestando mais e a beleza de Jesus ela é vista na nossa vida. Sabe, o coral cantou agora há pouco que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Isso é uma coisa alegre, feliz, porque se nós estamos cada dia sendo preparados em nosso caráter, quando Jesus voltar, nós vamos ter o caráter de Jesus e nós vamos receber aquelas doces palavras. Bem está, servo bom e fiel. Entra
na alegria do teu Senhor. Então, é Jesus que vai nos dar a vitória. E sabe, o julgamento está para terminar. Jesus está no santuário. Ele está dando a oportunidade das pessoas hoje adquirirem o caráter dele. Mas algumas pessoas não querem. Falam, não, eu não tenho tempo para a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para dialogar com o Espírito Santo e pedir o socorro do Espírito Santo quando vem a tentação. Eu não quero ter esse trabalho. Quando Jesus voltar, ele vai me transformar. Nada disso, querido. Agora é o momento em que o nosso caráter precisa ser como o caráter de Jesus. Agora é o momento em que nós precisamos aprender a receber a justiça comunicada de Cristo. Precisamos aprender a vencer o mal, a vencer o maligno. Querido, só a justiça imputada não será suficiente. Precisamos da justiça comunicada. Sabe, Deus está nos trazendo essa mensagem. É uma mensagem que não é pregada muito por aí, está um pouco esquecida. Mas Deus está trazendo esta mensagem para você e para mim, porque nós precisamos. Deus quer nos manter sem cair, através de Cristo, vivendo em nós. Querido irmão, esse é o nosso elevado chamado hoje. Eu oro para que, pela graça de Deus, nós vejamos o maravilhoso privilégio que nós temos de representar a Jesus. O maravilhoso privilégio de permitir que Jesus brilhe através da nossa vida nos dias mais escuros da história da Terra. Existe um hino que talvez você conheça, se você é da velha guarda, né? Que ele foi muito cantado, ele é um hino singelo, que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Pô, eu conheci com uma letra um pouquinho diferente do que a Denise Falavinha vai interpretar para nós, ao piano, agora, mas presta atenção nessa letra, na beleza dessa música, e ao você estar ouvindo, diga para si mesmo, peça para Deus, Deus, através do Espírito Santo, revela a beleza de Jesus em minha vida. Você quer essa experiência? Vamos ouvir então essa música. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Será que a técnica vai conseguir colocar para nós? Se não, a gente canta aqui mesmo, relembrando, né, esses bons tempos. Vamos ver. A música dizia mais ou menos assim. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza e amor sem fim. Ó tu, pomba do céu, meu ser faze o qual teu, que a beleza de Cristo se veja em mim. Querido amigo, eu oro para que você se submeta, para que você permita que o Espírito Santo grave em você a beleza de Jesus. Daqui a um pouquinho eu quero orar por você nesse sentido. Que Deus te abençoe, é o meu desejo. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Chama divina, tudo sem se refina, terra
Essa música toca, né? Toca o nosso coração. Agora há pouco no chat um jovem perguntou, escuta, e se eu peço para Jesus viver a vida dele em mim, eu não perco a minha individualidade? Ah, querido, não perde não. É por isso que você precisa pedir. Deus não invade, sabe? É uma harmonia. O Espírito Santo transforma você. Você sempre vai continuar sendo você, mas o Espírito Santo vai lhe transformando, não é? Eu quero orar para que Deus realize essa obra na sua e na minha vida. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos ter a experiência daqueles jovens lá que o apóstolo João conheceu. Eles tinham a palavra de Deus e venceram o maligno. Nós queremos ter a experiência que o apóstolo Paulo fala. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós sabemos que esta experiência só é possível através do batismo do Espírito Santo. Então, Senhor, por favor, batiza-nos agora, neste momento, com o Teu Espírito e nos dê a graça de sermos como Jesus. Pois é nos méritos dele que pedimos e agradecemos. Amém.